Fala galera, está começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E como vocês já sabem, pessoal, a gente traz convidados aqui especiais para levar conhecimento para vocês. E hoje, galera, o tema é interessantíssimo, viu? Que é um tema que eu adoro e eu vou aprender muito com certeza hoje, viu? Já falou um pouco ali sobre o poder do network, galera. Mas hoje o nosso tema é o seguinte, ó. Olha só, viu? Anota aí. O network que gera milhões. Olha que tema chamativo. E vocês, não à toa, viu, galera, esse tema, porque a gente hoje está aqui com o Cleito Benício. Seja muito bem-vindo, Cleito, ao Clubecast. Obrigado pelo convite, Bruno. Show. Hoje a gente vai falar sobre network, né? Sua especialidade, conhecer um pouco da tua história, do que você faz, do BNI. Eu até brinquei e falei assim, rapaz, a gente agora tá trazendo os concorrentes aqui pro Clubecast. A gente faz o mesmo movimento praticamente, né? Sim. Mas eu acho que a gente, no final das contas, a gente se ajuda bastante. Com certeza. Acredito que networking é um lugar que cabe muita gente, cabe muitas ideias, cabe muitos formatos, né? É verdade, pessoal. E hoje, ó, o Cleito, né, apressando aqui um pouco ele, é um currículo bem extenso aqui que a assessoria mandou, viu? Mas... Vou descobrir agora. Vai descobrir agora, né? Mas eu pedi aqui pro pessoal resumir, ó. Mas o Cleito Benício, pessoal, é diretor executivo do BNI Ceará, é diretor distrital do BNI no estado do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Baita responsabilidade, viu, Cleito? Maranhão e Piauí também. Também? Caramba, olha só. E com a trajetória sólida no desenvolvimento de negócio, ele já capacitou mais de 5 mil empresários, ajudando a fortalecer conexões estratégicas e impulsionar resultados concretos. E aí ficou show a tua apresentação, porque o texto era longo, aí a gente resumiu. Já passamos de 6 mil aí nessa 6 conta. Mil? É. Massa, legal. E aí, Cleito, quando a gente começa aqui o Clubecast, né? Inclusive, pessoal, falando pra vocês, já falei sobre o tema, né? Mas aqui a gente vai falar de um dos pilares mais importantes do crescimento de qualquer negócio, que com certeza é o network, né? E você vai entender isso aqui. Eu já participei de um café do BNI, pretendo entrar, né? Aqui, inclusive, como estúdio, a gente tá gravando aqui no estúdio do HubX, pessoal. Inclusive, vocês que acompanham aqui a gente, vocês têm 30 minutos para gravar aqui, fazendo degustação, um vídeo estratégico. É muito importante pro teu negócio se posicionar. Então, a gente tá aqui no HubX e pretendo entrar lá pelo estúdio, né? Pra gente poder fazer conexão, que eu acho super importante a gente estar nesse envolvimento. Uma das coisas que eu gostei aqui, pessoal, do BNI lá, é que ele tem toda uma metodologia pronta. Eu acho isso muito válido, né? Vocês, tipo assim, sabem realmente o que vai fazer lá, né? Vocês aprendem isso muito bem. Então, já tô deixando aqui um merchan, inclusive, para vocês e parabenizar pelo movimento, que eu acho importante aqui no Ceará e no Brasil, né? A gente sabe que quando a gente fala de negócio, aqui a gente ainda tem muito que evoluir, né? A gente realmente tem que fortalecer mais esse ecossistema, gerar negócio, renda, emprego. Eu acho que, inclusive, o BNI faz um papel fundamental com isso, porque quando vocês estão colaborando com os negócios, automaticamente vocês também estão incentivando as empresas a crescer e gerar mais emprego e renda. Exatamente. E eu queria, Cleito, começar aqui conhecendo um pouco da tua trajetória, que é um Cleito, por que tu se interessou pelo BNI, falar um pouco do modelo de negócio do BNI e tudo mais, mas, enfim, como é a tua trajetória mesmo do Cleito antigamente? Você é formado em quê? Como é que você chegou até o BNI? Muito bem, eu sou publicitário, né, a minha área de formação, publicidade, gestão empresarial, e eu conheci o BNI lá em Belo Horizonte. Eu era gerente de uma agência de publicidade e me chamaram para ir num café para poder fazer networking, né? Sim. Só que networking para mim era algo que não era uma paixão, não era um negócio tipo... Sabe aquele negócio assim que você nasce com aquilo e tudo? Eu sou um cara tímido. Ah, é? Não parece lá. Sou um cara tímido e eu, sei lá, eu tava muito acostumado com a parte técnica, com a parte do escritório, com a parte da agência, sabe? De estar ali naquele mundo. Então tu tinha uma agência ou trabalhava numa agência? Trabalhava. Nesse momento trabalhava. Depois eu virei sócio, mas naquele momento, no dia que eu conheci o BNI, eu era gerente da agência. Tu lembra do ano? São 9 anos. 9 anos atrás, beleza. Mais ou menos ali em 2015, 14 mais ou menos. Isso, inclusive agora em fevereiro, né, são 9 anos. Sim. Completos semana que vem, né, Fernanda? No dia 25. Olha aí, rapaz. Quase 10 anos aí. Exatamente. Então, e aí, quando eu fui naquele café que você teve a oportunidade de ir, não foi algo, uma paixão, um amor à primeira vista. Foi algo, inclusive, que eu achei muito chato. E aí eu olhei, só que eu não tinha muita opção, porque o meu chefe, né, naquela época, ele foi categórico que a gente ia entrar. Sim. Até porque no mesmo dia tinha uma outra agência presente. Sim. E aí, como, né, a gente vai contar aqui um pouquinho, mas uma premissa do BNI é ter apenas uma empresa por especialidade. E aí meio que eu entrei, falei, deixa eu ver o que acontece. E aí foi um processo de entendimento, de relacionamento. As nossas reuniões, a maioria dos grupos é bem cedinho, né? Então, 6h30 da manhã isso a é gente bom já também. tá ali.
E eu, 6h30 da manhã, sou a pior pessoa do mundo, né? O meu humor, ele é questionável. Sim. E aí eu chegava, né? Tinha tudo pra dar errado. Sim. Tudo pra dar errado. Não gostava muito de relacionamento, mal-humorado, 6h30 da manhã, aquela coisa assim. Só que aí foi acontecendo algo de começar a achar interessante, Qual era começar o a estado, perceber Cleiton? Minas. Lá em Minas, certo. Minas, lá em Belo Horizonte. E aí eu comecei a me envolver, sabe? Teve uma virada de chave que foi assim. Estão dizendo que esse é um método e que se eu aplicar o método eu vou ter resultado. Então deixa eu aplicar para ver o que acontece. Deixa eu parar de reclamar, deixa eu parar de Sim. ficar botando defeito. Porque eu ficava olhando para tudo e botando defeito. Era crítico, né? Por que isso é assim, não é assim? Por que que isso... Porque, assim, a gente tem uma agenda de reunião do BNI que ela tem 20 itens. Sim. E qualquer grupo que você for no mundo, você vai assistir a mesma reunião. Se você for numa Entendi. reunião do BNI lá no Massa. Sri Lanka, que tem, Sim. você vai assistir a mesma reunião. É replicado ali, né? Legal. Exatamente, porque aquilo ali foi estudado, construído em várias mãos para funcionar. E eu Sim. ficava, por que que isso não é no começo? Por que que isso não joga pro fim? O cara tinha acabado de chegar, né? Sim. E aí eu comecei a usar, sem, sabe, usar para ver. E começou a dar muito certo, começou Sim. a funcionar. E aí depois me convidaram para desenvolver uma equipe em BH, depois uma segunda, depois uma terceira. Quando eu vim, assim, me dei conta, um tempo depois, eu estava envolvido em 32 equipes do BNI. Que massa. Lá Sim. em Minas, né? Eram 1.200 membros Sim. naquele geral, cenário. Imagina o WhatsApp com 32, né? O celular travava às vezes. Sim. E aí, depois eu levei o BNI para Uberlândia, Sim. lá no Triângulo Mineiro. Foi bem na pandemia, foi um grande desafio, Sim. né? Formar esse projeto lá e depois para Fortaleza. O BNI ele é um formato de franquia? É um formato de franquia. Entendi. Que você adquire ali a marca, tipo, aqui do Ceará. Aqui no Ceará começou há pouco tempo, eu acho. Um né? ano e meio. Um ano e meio, né? Recentemente. Sim. Legal. E aí, então, você, tipo assim, você traz a marca e você, tipo, como se fosse um franqueado master? Como se fosse... Não um master, né? O master é o Brasil. É o Brasil. Entendi. Franquia Brasil. E cada região tem os seus franqueados. Sim. E normalmente né? essa franquia, vamos supor, tô na época de Minas, né? Foi convidado a ter uma franquia? Funciona assim? Sim, né? Apresentado? Convite, Pode me dar aí. Convite, tem uma seleção, tem toda uma preparação ali. Todo um treinamento, todo um know-how que é transferido, né? Para que a pessoa consiga ajudar aqueles empresários que estão ali naquela região. Entendi. Então eu vim para Fortaleza, peguei meus 2 cachorros, botei dentro do carro e vim. Sim. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. É isso que eu ia perguntar. Tipo assim, como foi que tu sentiu? Porque a gente sabe que nos outros estados, né? Tipo São Paulo e tal, é bem aquecido. Eu acredito esse lance do network, né? Tudo isso. Em Fortaleza, tu viu que, tipo assim, era um mercado promissor? Ou tu viu uma resistência? Como foi o primeiro momento quando tu chegou por aqui pra começar a construir, né, a rede aqui em Fortaleza? Eu percebi que as pessoas foram muito receptivas com a ideia. Porque o cearense, ele é um povo muito querido, né? Que acolhe muito, que abraça, que fala, vou te ajudar, e ajuda de fato. Só que era como um apartamento na planta, né? Quando você chega ali com os primeiros, você está entregando uma ideia. Mas eu sou muito feliz de ter encontrado as pessoas certas. Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que eu fui muito abençoado, sortudo e uma série de coisas ali de me conectar com as pessoas corretas, né? As pessoas que tinham valores muito parecidos com o BNI, de construção, de relacionamento, de atitude positiva, sabe? Massa. E aí começou a dar muito certo. Então, assim, eu tive um pouquinho de desafio com a aplicação da cultura do BNI, que é um método, e como método você tem regra, você tem compromisso, você tem coisas a seguir para dar certo, porque senão não funciona. Sim. Mas hoje a gente tem feito isso, tem sido mais fácil, né? Porque as pessoas vão aprendendo e vão replicando. E aí você ganha muita força, né? Quando as pessoas começam a te ajudar a replicar. E uma das coisas que eu acho legal do BNI, por mais que, tipo assim, com certeza tem gente que no feedback não concorda com algumas coisas, mas eu acho boa a metodologia porque tem algo que você consegue seguir, né? Exatamente. Inclusive existe tipo todo um planejamento, o lance dos horários, né? Sempre bem cumprido. Como é que eu conheci o BNI na época? Eu fui convidado para quando vocês faziam acho que era na Vajota. Foi lá na Vajota o café. E aí eu fui na época também como estúdio, convidado. Só que na época não foi tão proveitoso, porque o estúdio a gente já tinha acabado de alugar, então não existia.
o estúdio, né? Ia iniciar. Aí eu fiz lá a questão do pitch e tudo mais, depois me conectei com o pessoal, mas não existia o estúdio naquela época. Uhum. Dessa vez que eu fui a última vez, foi muito mais bem proveitoso, porque já existia o negócio em si, né? Sim. E aí tem toda lá a metodologia da conexão, tem lá o pitch dos convidados, você conhece, né, o ecossistema, e isso realmente é muito válido. E eu queria entender também, Cleito, a questão do funcionamento na prática da metodologia do BNI, né? Tipo assim, quando eu me associo, né? Como é que é todo esse processo para você fazer parte, até para a audiência conhecer. Uhum. Tem muita gente que segue a gente aqui que é de Fortaleza ou de outros estados, que hoje eu acho que o BNI está presente em todos os estados do Brasil. Não, são 19 estados mais Distrito Federal, Certo. mas a gente está iniciando outros, né? Então, por exemplo, tem tudo para iniciar o Maranhão esse ano, Belém, Pará, Roraima. Então, assim, tem uns lugares que estão iniciando, Sim. mas hoje são 19 estados. Então quer dizer que, tipo assim, se eu faço parte do BNI aqui do Ceará e eu estiver viajando no estado, eu posso participar das reuniões do estado. Sim. É uma comunidade mundial, né? Então, quando você está no BNI de Fortaleza, por exemplo, você participa de uma comunidade de 330 mil pessoas. Sim. Então, se você tiver conexões, parcerias, interesse nesses contatos, você tem acesso. A gente tem um aplicativo, Sim. como se fosse o nosso LinkedIn, Sim. chama BNI Connect, e ele faz essa ponte, né? Então, você tem lá o teu perfil, você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro. Massa. E aí o pessoal que tá acompanhando a gente, que quiser, tipo assim, quero fazer parte do BNI. Tu aconselha o quê? Ir pra um café primeiro? Como é que é o procedimento? A gente convida para assistir uma reunião para ela ver na prática como funciona, porque você teve essa experiência, então ali assistir a reunião é melhor do que qualquer explicação que eu possa dar, porque você está tendo prova social, você está vendo pessoas, e você vê pessoas fechando negócio, né? Você, lá no grupo, por exemplo, que você foi, tem 50 empresas, 53 empresas. E aí você vê as pessoas falando, essa semana eu fechei um negócio de 50 mil reais por recomendação do grupo. Então, você está vendo o negócio funcionar. Esse é o primeiro passo, assistiu a reunião. No final da reunião tem uma ficha que a pessoa preenche se quiser. Então, a gente deixa as pessoas muito à vontade para entrarem ou não. E se ela tiver interesse, a gente vai fazer uma entrevista, um processo de seleção, onde a gente avalia a competência mesmo, tempo de experiência, estrutura, atendimento. Porque como a gente tem uma vaga para cada área, a gente toma esse cuidado, né, para admitir pessoas que a gente entenda que possam contribuir. Sim, né? Hoje em dia são quantos? Hoje em dia eu acho que tem um BNI que eu acho que é o Cristal que chama, né? Que é o que eu fui, né? E tem mais 2 dias na semana, eu acredito, né? Tem um na terça, na quarta, na quinta, a gente está formando um na sexta e outros 3. Né? Mais Serão 3. 7 equipes aqui. Sim. Aí só que quando fecha um grupo ali num determinado dia, tipo, na quarta. Então em outro local na quarta-feira. Na quarta-feira. Legal. É igual, por exemplo, agora a gente está com um grupo novo ali na região da Bezerra de Menezes, exatamente para aquelas áreas da ali, região, né? facilitar a logística, né? Porque como é um compromisso semanal, a gente pensou na logística, com nesses certeza. empresários dali. Sim. Tem um grupo da noite agora. Que da noite também. Primeiro grupo da noite que a gente vai criar aqui. Que vai ser qual dia? Quarta-feira, 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, massa. Ontem a gente publicou no Instagram e foi assim uma chuva de mensagens, porque muita gente conheceu nesse 1 ano e meio, mas não pôde entrar, porque às vezes tem um filho na escola. Imaginei isso aí, sim. Aí a gente criou o da noite para atender essas pessoas, pensando nelas também, né? Que às vezes amanhã é impossível, mas à noite consegue. E deixa flexível. Isso é bacana. Exatamente. É bacana mesmo. E aí, a gente até entrando aqui um pouco no nosso tema, Cleiton, eu queria que tu explicasse pro pessoal, né? Que a gente tá falando aqui mais ou menos sobre o poder da conexão, né? E, tipo assim, quanto isso é importante pro empresário, né? Essa questão do network. Que tu falasse pra audiência aí, tipo assim, os benefícios que tem. Por que a gente é importante se conectar com outras pessoas, né? Na tua opinião, como é que é esse lance realmente do network para benefício ali do empresário? Certo. Quando a gente pensa, Bruno, em formas de captar clientes, a gente tem alguns caminhos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o marketing digital, a gente tem o marketing offline, né? Anúncio, revista, jornal. A gente tem força de vendas, então, às vezes, fazer uma cold call, fazer um telemarketing ali, ligações. E a gente tem o networking. Dessas aqui, qual que demora mais? O networking. E qual é a mais segura? O networking. Sim. Então, eu acho que o empresário, ele não pode deixar os ovos numa cesta só, né? Ele precisa investir em tudo isso que eu falei. Ele precisa ter um bom Instagram, ele precisa investir nas mídias, gravar vídeos aqui no estúdio para poder, né? Ter a presença ali, o né? negócio dele, ter a presença digital. Ele precisa ter uma boa força de vendas.
Só que qual que é a diferença, né, que eu vejo dessas estratégias? O networking ele é algo que ele é seu. Ninguém te tira aquilo, né? Então, às vezes, por exemplo, quando você... Eu vou te dar um exemplo de um negócio que eu tinha. A gente tinha um canal no Facebook que a gente produzia conteúdo de humor, né? Sim. Eu tinha essa sociedade em Belo Horizonte. E a gente tinha muita monetização. Em um ano, essa monetização, ela caiu absurdamente, porque o Facebook mudou. Sim, o Os algoritmo parâmetros ali, ali ficou desafiador. Então, assim, só um número aleatório aqui para vocês terem uma ideia. Se a gente recebia 10 mil, passou para 1.000 em um ano. Caramba. Então, foi uma queda drástica. Grande, sim. Onde que eu quero chegar? Quando você investe muito, quando você investe só em marketing, por exemplo, você está investindo em algo que não é seu. O Instagram não é seu. Você não tem um contrato, por exemplo, de que amanhã sua conta vai estar lá. Se mudar alguma coisa, se mudar alguma dinâmica, mudou e Sim, pronto. mudou tudo, sim. Né? Então, o networking, o que eu digo sobre essa segurança, é algo que mudou o prefeito, mudou o presidente, o Sim. networking continua, é seu. Sim. O dólar subiu, o networking é seu. Então, ele independe desses fatores Externo externos, ali, né? com Então, eu acho que certeza. assim, tem que investir em tudo, mas networking é o caminho mais seguro para o empresário. Concordo. É o que mais demora, Sim, mas é o mais seguro. É verdade. Inclusive, pessoal, vocês estão acompanhando aqui o Clubecast, né? Eu comentei que eu participei lá do Beni, mas inclusive o próprio estúdio aqui no qual eu sou sócio, que é o HubX, começou de uma conexão, né? O Eric, que é meu sócio, ele entrou no clube como membro, depois a gente se conectou, montamos um projeto junto que foi o Podcast Experience, que a gente leva esses eventos para São Paulo, que é voltado para podcast. E aí depois que veio a ideia de estruturar o estúdio, né? Então começou com uma conexão. Inclusive vocês estão acompanhando a gente, galera, saiba que realmente network é fundamental, é imprescindível para qualquer negócio. Eu sempre comento que mais importante do que o porquê do negócio é quem você se conecta que vai te levar a outro patamar. Né? Então pode pensar, tudo que você fez na vida sempre teve o quem, né? Alguém que te impulsionou, alguém que te conectou. Então busque isso, galera, busque realmente se conectar, faça parte desse tipo de ecossistema. O Benic, inclusive, já tem, né, essa segurança, né, já tem toda a metodologia. Busque isso porque realmente ele pode mudar teu jogo e pode não, acredito que muda o jogo. Sim. Se você realmente aplicar, se você fizer por onde, buscar, se relacionar, realmente muda o jogo. E toda venda, assim, quando você entra no movimento desse, Cleitas, eu percebo que a galera entra muito no pensamento de vendedor, né, para vender. Beleza, isso não é nenhum problema, né? Você tá entrando ali para realmente gerar negócio e tudo mais. Mas também entre buscando se relacionar, porque toda venda é relacionamento. Sim. Então não pode ser só aquele cara meio que sai atirando ali, meio mercenário, pensando na venda e tal. Enfim, realmente busque se relacionar. Eu acho que mais do que tudo é isso. Eu acho que quando você tá num grupo desse como o do Beni, você começa a ter realmente uma amizade e você começa a lembrar. Eu sei que vocês têm uma metodologia de indicação, que é o one-on-one, né? Só, 1 a 1. 1 a 1. Isso. Que eu acho muito legal, que é um conhecer o negócio do outro, né, e tudo mais. E inclusive isso, Cleiton, que eu queria te explicar para o pessoal, como é que de fato a metodologia do Beni, né? Por que ela realmente funciona? Fala aí para a audiência como é que é esse método. Eu acho que você falou um pouco aí do ponto-chave, que não é sobre venda. Sim, é você sim. se relacionar para ensinar as pessoas a te vender. Sim. É isso que muda o jogo. Porque, assim, o fundador do Beni, o Ivan Misner, inclusive, ele tem um podcast que ele fala muito do empresário... Como é o nome dele? Ivan Misner. Ivan Misner. Ele tem um podcast que ele fala da diferença do empresário que é leão e do empresário que é aranha, né? Porque quando você olha, fala, será que eu tenho um perfil leão ou um perfil aranha? O perfil leão, ele parece interessante no primeiro momento, né? Que o leão tem aquela exuberância, aquela força. Só que quando você vai parar para pensar, como é que é a dinâmica da vida do leão? Ele sai para caçar, caça, descansa, depois ele sai para caçar de novo, come, descansa, e a vida dele é essa. Só que o que acontece se um dia o leão se machuca? Sim. Ele não come e morre. Então, essa é a dinâmica do leão. A aranha já é mais paciente, ela faz a teia dela. Estratégico, né? A teia tá toda ali. Se um dia ela estiver cansada, tipo, hoje eu não vou fazer nada, Sim. a teia recolhe o alimento, ela vai lá, pega, se alimenta e fica de boa. Qual empresário eu quero ser, né? Sim. Então, o BNI, ele é essa construção dessa teia. Então, o método ele serve para quê? As pessoas não vão ali para vender, elas vão ali para ensinar o outro
Sim. a encontrar oportunidades. Então, o nosso método Massa. é focado nisso. Então, se você tem um estúdio de produção audiovisual, se eu sou membro da mesma equipe, o que eu preciso ali? Entender como que eu vou te indicar. Quem é um bom cliente para você? Como é que eu falo de ti? Geralmente as pessoas ao meu redor estão reclamando de quê? Estão falando de quê? Quais são as dores que elas têm? Gatilhos que elas vão trazer, Sim. que eu vou olhar e falar assim, cara, o Bruno pode ser um fornecedor dessa pessoa, ele pode resolver esse problema. Então a gente está ali toda semana para fazer isso. Então, A gente é um promotor, né? exatamente, exatamente. Então eu não preciso comprar de ti para te indicar. Sim. Né? Sim. O que eu preciso é ter uma relação de confiança e aprender a fazer isso. Então, numa reunião do BNI, os membros se apresentam com o foco de ensinar os outros. Tem um a um, que o foco é ensinar o outro. Massa. Não ensinar tecnicamente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um advogado na minha equipe, eu não preciso saber nenhuma lei para indicá-lo. Sim. Concorda? Sim. O que eu preciso saber é quem é o perfil de cliente dele, como é que eu falo dele, como é que eu mexo na dor ali, na necessidade, para gerar uma indicação. Então, o método é para isso. Sim, entendi. Até porque, tipo assim, quando a gente vai indicar, a gente também tem que conhecer o negócio do outro, né? Exatamente. Pra poder fazer uma indicação boa. E eu acho que um dos maiores fechamentos que a gente tem na nossa vida de negócio é a indicação. Com certeza. Existem vários estudos, né? Que quando é uma indicação, é uma taxa de conversão muito maior do que qualquer outro canal. Com certeza, sim. O ticket médio de indicações é maior do que em outros canais. E a taxa de retenção das indicações também é maior do que outros canais. Então, veja, você vende mais rápido, você vende mais e você retém mais. Então, indicação é a bola, né, da vez. Aproveitando aqui, galera, porque falando em indicação, Lucão, bota a marca aí da Flufan, que é, inclusive, apoia aqui o Clubecast, né? Parceiro nosso, faz parte, inclusive, lá do clube. E o nosso convidado aqui são sempre bem recebidos, viu, Cleiton? Que é um presentezinho nosso aqui do Clubecast pra você. Depois já abre aí pro pessoal, abre aí pro pessoal ver. Vou fazer até um vídeo aqui pra mandar aqui pro Marlon. Frio até 24 horas, olha aí, quente até 12 horas, aço inox. Olha só, galera, eu tô aqui ao vivo não, né? Tá gravando ali no Clubecast, ó. Tô dando aqui o presente da Flufan, a gente tá falando aqui sobre indicação, ó. Que é um presente pro Cleiton, né? Os nossos convidados aqui, Cleiton, são bem recebidos, viu? O pessoal da Flufan se garante aí, ó. Veio até com a marcazinha já ali do... Cadê? Aí, gente, aí, ó. BNI, meu nome aqui. Olha só, lá da Flufan, viu? A gente tá falando aqui de indicação, Cleiton, já aproveitei lá pra fazer essa indicação, viu? Cara, é sensacional. E eu tava precisando de uma garrafinha dessa, viu? Show. Porque a minha mesa fica cheia de água de plástico, garrafinha de plástico. Massa. Adorei isso. E aí a gente vai indicar muito o Marlon lá, viu? Depois leva ele pra um café lá também, do BNI lá. Vamos levar. Aí, Marlon, já fazendo tua indicação aqui, amigo. Tamo junto. Top, gostei. É um presente nosso, né? E meu nome escrito certo, gente. Tá certo? Ah, ainda bem. Com acento, que felicidade. Porque vem Cleiton com Y, com A, com S. Cadê a marca aí da Flufan, Lucas, pra gente poder agradecer aqui? Marlon, brigadão, viu? Um abraço pra você. Vocês que acompanham aqui o Clubecast, pessoal, sabem que o Marlon, né, trabalha fazendo essas garrafas aí personalizadas. E vocês podem também, além de garantir a sua, também pros colaboradores, né, dar de presente. É a Flufan, segue lá, @FlufanBR, cobra o Marlon. Ei, Marlon, vim do Clubecast, quero meu desconto, quero minha garrafa. Cobrar ele que ele vai ser... Vocês vão ser bem recebidos por ele, viu? Obrigadão, Marlon, tamo junto. Vamos voltar aqui ao nosso tema. Presente tão bom, né, Cleiton? Gostei. Eu esqueci. Foi? Então pronto. Olha só, rapaz. Eu trouxe um livro aqui, que é o Giver's Gain. Giver's Gain é a filosofia do BNI, que é ganhar contribuindo. Top. Então aqui conta um pouco da história, fala um pouco sobre networking, então... Massa. E não está vendo, viu? Não está vendo. Top, é só presente gostei. mesmo. Só... Gostei. E nem está sendo mais distribuído esse livro. Então eu tenho que uns massa. ali que pessoas especiais recebem. Inclusive você autografar, viu? Que eu gosto de receber Com certeza, deixa comigo. Então, olha só, galera. Não tá vendo e já aumenta logo o nível, viu? não é todo mundo que tem. E com certeza eu vou ler e vou aprender bastante. Eu queria que tu falasse sobre isso, inclusive, Cleiton. Giver's Gain. Giver's Gain. Traduzindo... Contribuir para ganhar contribuindo. Sim. Que é a filosofia que a gente tem ali no BNI. Então, toda vez que alguém participa e que a gente vai fazer ali a seleção, a gente sempre conversa sobre isso, né? Que Sim. o propósito de estar ali é você entender que você está entrando para ajudar. Sim. Esse é o olhar. Então, gostei. Porque se a gente tem pessoas que só querem vender, a conta ela não vai fechar. Concordo. Porque todo empresário sai de casa para vender, Concordo. mas nem todo mundo sai de casa para comprar. Sim.
E aí a conta não fecha. É por isso que tem muito lugar, muito evento de networking entre Sim, aspas, que a gente vai, sim. e às vezes não tem resultado, porque todo mundo só quer vender. Isso é um problema grande mesmo. Não é? Às vezes a Sim, pessoa nem pergunta o teu nome, ela nem sim. pergunta o que você faz, ela só fala dela. Fica chato. Inclusive aqueles pessoal que só dá o cartãozinho, sabe? Só dá o Tipo assim, cartãozinho. oi, Cleiton, tudo bom? Meu nome é Bruno. Ei, tá aqui o meu cartão. Cara, e às vezes as pessoas acham que esse é o indicador de sucesso de Sim. participar de um evento de networking. Eu levei 100 cartões e voltei sem nenhum. Sim. Cara, se isso der resultado, me manda uma mensagem no meu Instagram me contando, porque eu não conheço resultado por sim. isso. Porque é relacionamento, as pessoas pegam um cartãozinho e jogam fora. Então, você tem que ser uma pessoa interessante no movimento de networking, não interesseiro, Com né? certeza. Eu acho que parte muito disso. É verdade. Eu não sei se você teve essa experiência lá no dia do Não. BNI, mas a gente tem uma cultura das pessoas perguntarem muito: o que você faz? Qual que é o teu negócio? Isso. Imagino que você deva ter tido umas dezenas de Não, perguntas. é isso mesmo. E o que eu gostei foi isso, porque eu também lá no clube, a gente parte muito dessa metodologia, né? Eu sempre comento com o pessoal, quando a gente tá fazendo um board, que assim, galera, beleza, você pode estar vindo para vender seu produto, mas vamos colaborar, vamos pensar no servir antes de vender. Exatamente. Né? Porque a gente também tem que se relacionar. Porque concordo contigo que, tipo, mesmo se a gente tiver um grupo que todo mundo tá querendo vender, vai virar praticamente uma vitrine. Não fica legal. Né? Sei lá, você abre aqui o WhatsApp, um monte de gente mandando oferta, propaganda, isso também eu não concordo com você. Não conheço assim um método eficaz de ficar só entregando cartãozinho e pronto. Né? Eu acho que tem que ter um relacionamento. Gosto demais da questão da indicação. Eu acho que isso é um dos maiores fatores de sucesso de qualquer negócio. Se a gente for metrificar lá na nossa planilha e conseguir identificar no nosso relatório, a gente vai ver que a indicação é o mais eficaz que tem. Sim. Quando alguém indica, pegando aqui o estúdio, é muita indicação e tudo mais. E essa é a melhor forma, né? E eu acho que também o network é isso, né? O pessoal hoje em dia fala muito de network, tipo assim, network é qualquer coisa. O pessoal acha que network é entregar cartão, tipo assim, fui no canto, peguei cartão, tomar café é um network, tipo, e não é dessa forma. É por isso que às vezes eu diferencio, tipo assim, network de conexão. Porque pra mim, network seria, tipo, sua rede de contato. Conexão, acredito que quando a gente tem já proximidade. Tipo assim, eu já te conheço, sei o que tu faz. Né? A gente tem a gente conhece um ao outro, então é muito mais fácil indicar e tudo mais. Então, realmente, gera uma conexão, né? Eu consigo, de fato, saber melhor o que é, na verdade, meu companheiro, né? Como é que é o negócio dele e tudo mais. Então, gera uma conexão. Acho que parte muito disso. E outra coisa, Cleiton, eu queria que tu falasse também pro pessoal, né? Inclusive, um dos maiores desafios dos empresários é criar uma rede de contato eficaz, né? Por onde é que ele começa, né? Ele vai, tipo assim, vai no BNI, vai no Instagram, como é que ele faz para realmente ter uma rede de contato eficaz para poder ele conseguir se beneficiar disso? Eu acho que o primeiro é entender o que ele quer participar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que elas saem indo em tudo, vou em todas as palestras, eu vou em todos os clubes, eu vou em todos os movimentos e saio atirando para tudo que é lado. Então eu acho que é interessante você pensar que não é sobre intensidade, é sobre constância. Você participar daquilo que você consiga ser constante, criar relacionamentos e ter estratégia. Por exemplo, o pessoal da minha equipe sempre separa os eventos que vão ter em Fortaleza no mês, nos próximos 2 meses. Então eu participo de pouquíssimos, porque eu participo daquilo que eu entenda que eu consigo participar de fato, que eu consigo ter atenção, que eu consigo fazer follow-up das pessoas que eu vou falar depois. Por exemplo, eu dei uma palestra essa semana que eu recebi várias mensagens de pessoas interessadas em conhecer o BNI. Sim. Já respondi todas e tudo, porque assim, então eu tenho essa programação, né? Então acho que para construir uma rede é pensar os lugares que eu mais me identifico. Pode ser o BNI, pode não ser o BNI, pode ser o BNI e outros locais. Sim. Então eu sempre vou recomendar que as pessoas participem de todas as redes que elas consigam se dedicar. Sim, se e colaborar. Né? Sim, então eu falo, participa da CDL também, participa da Anshan, participa do clube, participa de tudo aquilo que você entenda que você colabora, que você agrega e que você consegue participar ativamente, né? Não intencional, não ir por isso é intencional, né? Exatamente. Então, o BNI, né? A gente brincou lá no início, concorrente. O BNI não tem essa pretensão de ser o único lugar que a pessoa faz networking. O BNI tem o objetivo de ensinar a pessoa a fazer networking de qualidade para que ela aplique em qualquer lugar que ela esteja. Com certeza. Em todos os outros clubes que ela fizer parte. Então, é engraçado que teve uma membro aqui de Fortaleza que ela estava em Portugal. E ela se apresentou, então lá no BNI as pessoas se apresentam em 30 segundos, né? Ela se apresentou e no final uma pessoa lá em Portugal chegou para ela e falou assim,
você é do BNI? Ela falou, sou, no Brasil. Ela falou, também sou aqui. Eu vi Que pela tua massa. apresentação. Que massa. Pela forma como você se apresenta. Sim. E isso é maravilhoso, né? Sim. Você, porque a gente se destaca quando a gente consegue ser didático, Sim. objetivo, e fazer um networking de qualidade. Então, eu acho, né, respondendo mais objetivamente, é isso. O que eu me identifico? Sim. O que tem mais a ver comigo, com o meu objetivo? E conseguir fazer acompanhamento disso, sabe? De participar ali de Sim, fato. é verdade. E eu concordo com o Cleito, pessoal, porque assim, às vezes, de fato, quando a gente tem outros grupos de network, né, o pessoal às vezes vê muito como concorrente e não são, galera, que a gente tá aqui para se ajudar. Eu acho que a gente não precisa fazer parte só de um, acho que a gente tem que realmente ser bem intencional, saber o que o outro grupo tá oferecendo, né, e realmente participar. Um exemplo, tá falando aqui pro Cleito nos bastidores, tem muito membro lá do clube que participa do BNI, inclusive foi um membro do clube que me convidou para ir para lá pro BNI. E eu acho que a gente tá aqui para se ajudar, né? Porque no final das contas, pessoal, a gente tá todo mundo pelo mesmo objetivo, gerar negócio. Sim. Né, se conectar com outra pessoa, com outro empresário e fazer o negócio crescer, que é o que o Brasil precisa. Então, inclusive, é por isso que a gente está aqui. Eu acho que a gente teve uma conexão muito boa, porque no dia que eu fui participar do café, o Cleiton estava lá, a gente se apresentou, não foi? Eu acho que foi inclusive a Adriana que conectou a gente. Sim. Eu falei do Clubecast, já chamei ele para cá para a gente falar sobre isso, porque também para nós aqui do Clubecast é fundamental. A gente quer, de fato, expandir a mensagem do empreendedorismo, é o nosso propósito. O Beni chegou aqui também para fazer isso, né? Então, acho que todo mundo, no final das contas, está no mesmo barco, né? E quando o barco sobe, nós todos subimos juntos, né? Exatamente. E eu queria, Cleiton, saber um pouco da tua função dentro do BNI, né? Quando se fala que tu é diretor, como é realmente... Tipo assim, tu falou que não participa de todas as reuniões, mas na que eu tava, tu participou lá. Tá. Mas como é realmente tua função, como é teu dia a dia, como é que é realmente lá a questão do teu cargo dentro do BNI distrital, né? Que no teu caso aqui é distrital, né? Executivo e distrital, né? São duas. Isso, inclusive fala pro pessoal que é o diretor executivo e o diretor distrital do BNI nos estados. O executivo é aquele responsável pela franquia, né? O detentor da franquia. E o distrital é como se fosse um braço direito do nacional, para acompanhar regionalmente aquela área. Como se fosse, vamos supor que vai existir uma franquia num local que não existe, então tu vai lá como se fosse para treinar o suporte. Exatamente. A minha principal função nos dois lados aí é de treinar, é de capacitação, né? Então eu treino membro, eu treino as lideranças das equipes, eu treino os diretores, treino os embaixadores. Então minha função principal é treinar e acompanhar os indicadores. Então, lá no BNI a gente tem uma tecnologia, a gente tem os aplicativos que eles permitem que a gente faça a gestão desse resultado. Então, por isso que se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver que tem muito depoimento de membro que fala assim, cresci tantos %. O BNI representa 40% do meu negócio. Como é que ele sabe disso? Pelo aplicativo. Porque se eu vou te indicar alguém, eu coloco lá no aplicativo. Ah, legal, ele faz o registro, massa. Entendi agora. Você faz essa... Sim. Entendeu? Então, assim, olha, no último ano, né, nos últimos 12 meses, o BNI movimentou 25 bilhões de dólares em negócios, em um ano. Sim. 25... Só para vocês terem uma noção do que é 25 bilhões de dólares, tem cerca de 100 países que não tem esse PIB. Verdade. É um ano, em um ano, tá? Não é o BNI tem 40 anos, eu tô falando do último ano, 25 bilhões de dólares. Caramba. Então, a gente sabe disso porque os membros, cada membro alimenta o aplicativo com aquilo que ele tem fechado. Fechou um negócio de R$500, ele vai lá e coloca que fechou por aquela indicação. Então, um dos meus papéis é acompanhar esses indicadores. Então, se um grupo começa a cair, se um grupo começa... Aí a gente vai e faz as ações. Massa. Então, eu recebi a informação aqui, ó, que o BNI Ceará movimentou mais de 13 milhões de reais. Tu disse que é até mais, né? 14, já passou. Já passou, 14. Né? 14 Toda semana vai aumentando aí um meio no último ano. E o que tu acredita que seja o segredo para esse sucesso, né? Para movimentar tanto dentro de uma rede ali dentro desse ecossistema? Método, consistência, uso da ferramenta, fazer um pouquinho por semana. Então, a gente tem ali no BNI uma metodologia que o que ela pede do membro? Que ele faça um pouquinho por semana, que ele tenha uma rotina de networking. Sim. Se ele tiver uma rotina de networking, fazendo um pouquinho por semana, ele vai conseguir ter um bom resultado. Então, acho que a cultura é um ponto essencial ali do método, para ele dar certo. Essa cultura de constância. Sim. E o que a gente pode esperar do BNI Ceará e do Brasil aí que tu vê nos próximos 5 anos e tal?
A gente tá, tipo assim, o BNI realmente tá numa sessão, tá crescendo, o método tá dando certo, como é que tá essa expectativa? Quando a gente pega o gráfico de crescimento do BNI, Bruno, nesses 40 anos, em nenhum ano o BNI deixou de crescer. 40 anos crescendo, então é uma curva assim. Até na Ascendente, pandemia, né? até na pandemia, Sim, eu quero a gente saber. continua Uma crescendo. boa pergunta, eu quero saber como é que foi na pandemia. Foi pro online? Não tinha pra onde Foi pro correr? online, cara. A pandemia foi um desafio gigante para mim, porque o que acontece quando entrou o ano de 2020, eu tinha um planejamento de levar o BNI para Uberlândia. Sim, Então já estava tudo pronto, todo um plano de negócio, todo um mapeamento. E aí veio a pandemia. E a gente não tinha o hábito de fazer reunião online. A gente não sabia fazer reunião online. Todas as nossas reuniões eram presenciais. E a gente teve que começar a fazer ali do formato online. Então, foi uma redescoberta de como fazer o networking funcionar naquele momento. sim. A vantagem é que, como a gente tem uma equipe mundial de pessoas envolvidas na metodologia, em vários países, foi aquela correria de Eu vamos imagino. adaptar coisas para o online. Sim, A gente fez uma parceria com o Zoom, foi uma coisa super rápida. Então, em 15 dias naquela época, a gente levou mais de 200 mil empresas para o online. sim. E pra nós também, lá do Clube, foi um desafio, porque, tipo assim, nesse período a gente quase que encerra o projeto. Porque a gente tinha. O clube nasceu um pouquinho antes da pandemia. Então a gente começou com aquela sessão também, o pessoal entrando, dando certo e tal. De repente, para tudo. E a gente não estava adaptado para o online. Né? A vantagem de vocês, que eu acho massa, é que já tinha uma metodologia. Então podia replicar no online do mesmo jeito. Tipo, Exatamente. 6h30 da manhã, né? Tudo mais e tudo. A gente ainda não tinha essa metodologia. Então, na época que eu lembro da pandemia, a gente, quando ia fazer alguma coisa que era à noite, ficava concorrendo com as lives que tinha de cantor, que era todo dia tinha uma live diferente. Sim. Então, ninguém... Nossa, essa época. Então ninguém sabia, tipo assim, quando o cara entrava no Zoom, ninguém sabia se realmente o cara tava lá olhando, se tava só com a câmera. Então foi um desafio grande. E eu acho que pra todo mundo, né, depois eu também se viu como uma adaptação. Mas eu acho que pra vocês foi bom por conta disso. Já existia uma metodologia, então conseguiu ser replicado no digital, né? Nesse sentido, sim, mas foi muito difícil, porque como a gente tem um relacionamento muito profundo com as pessoas ali, a gente meio que vivia o que elas estavam vivendo, né? Então, quem, por exemplo, era da área de eventos, a gente sentia o desespero ali a gente sentia, foi bem pesado, assim, em alguns momentos. Eu lembro do primeiro treinamento que eu dei pelo Zoom. Sim. Eu acostumado com o calor ali Sim. do negócio, Sim. do microfone, das perguntas e tudo. E aí eu olhava para aquela tela e eu falava, cara, isso aqui é loucura. Tipo, eu tô falando sozinho. Eu tô falando pra uma tela, assim. Sim. O pessoal abria a câmera, pelo menos? Não, o pessoal com a câmera aberta e tudo. Só que o primeiro que eu fiz foi muito doido. Foi um treinamento de umas 2 horas. E todo momento eu parava e falava, cara, isso é loucura. Eu nunca tinha feito. Sim. Entende? Era tudo presencial. Então eu me lembro desse... E que é melhor, não tem nem comparação. Por mais que a gente se adaptou ali no online, mas o presencial ele é muito forte ali, né? Sim. Você tem a pessoa cara a cara, o movimento, eu acho que aquilo é muito bacana. Eu acho que teve uma vantagem disso, do uso do online, porque muitas coisas que antigamente eu fazia e muitas pessoas faziam presencialmente, passou-se a se fazer online. Então, às vezes, uma reunião de 20 minutos, ao invés de ir pegar o carro, ir no escritório, não sei o quê, fazer... Cara, vamos conectar aqui e a gente resolve isso. Então, essa foi uma coisa que eu acho que ficou de bom. Sim, com Nesse certeza. sentido, coisas rápidas. A gente, claro que todo problema quando a gente tem, a gente tem muitos desafios quando a gente empreende, né? Então, o lance também é a gente ter a questão da adaptação, né? Tem que ter uma habilidade de se adaptar ao momento, né? Ao que a gente vai passando. É claro que ninguém quer uma pandemia da forma que a gente tivemos naquela época, né? A gente torce para não ter, Deus quiser, nunca mais a gente vai ter, porque realmente não foi só questão de desafios do negócio, mas desafios realmente familiar, pessoal, né? Eu lembro que, tipo assim, às vezes quando toca uma músicazinha, eu fico lembrando assim, caramba, é a música lá da época da pandemia, dá aquela sensação meio ruim de você ficar só em casa, esperando notícia ruim de Ave Maria, né? Ninguém quer passar por esse momento, mas também a gente tira, com certeza, vários aprendizados que a gente se adaptou. Também lembro que lá nessa época lá no clube, a gente começou a pensar no portal, né? Ter um portal do membro e tudo mais. Então foi por conta também disso que a gente viu que, meu irmão, não tem saída, vamos pro digital. Então a gente começou a se adaptar. Eu acho que isso a gente tira isso de proveito para todo mundo, né? Sabe uma coisa disso que foi muito, muito doida ali?
que eu nunca tinha ido a Uberlândia, Ah, nem para visitar. Aí eu comecei a formar os grupos de lá, com as empresas de lá, tudo online. E a primeira vez que eu fui a Uberlândia já tinha mais de 100 membros, sim. sabe? Então, assim, a primeira vez que eu cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas já membros. Então, foi um negócio muito... Um grande desafio, acho que foi um dos Não, maiores mas, projetos da vida. não, com certeza. A gente pode... E aí, Cleito, tu comentou que quando a gente participa de um café, né, a gente tem a ficha lá, faz a conexão e no final tem um lance do processo seletivo. Uhum. Como é esse processo depois que a gente preenche o cadastro? Como é que é depois de mais processo? Eu sei que tem a questão do investimento, mas como é que é a questão até do onboard, para o pessoal entender? Tem uma ficha, né, que o pessoal preenche, a gente marca uma entrevista, e nessa Sim. entrevista a gente tem 2 objetivos, entender, fazer uma avaliação de competências, né, de tempo de experiência, estrutura, serviços e explicar os compromissos ali do método. Sim. Então, se a pessoa demonstra que vai ter dificuldade em seguir algum compromisso, a gente não aprova. Sim. Né? Exatamente porque a gente sabe que não vai dar certo, nem para o grupo, nem para ela. Então, a gente é muito honesto com isso, né? Fala, olha, Sim. se você não consegue aqui, não vai dar certo. Eu sei que tem umas regrinhas lá que, tipo, você não pode faltar 3, né? Eu acho. 3 vezes. 3 encontros, 3 né? encontros em 6 meses você não pode exceder. Sim. Aqui em Fortaleza, a nossa taxa de assiduidade é acima de 95%. Muito bom, né? É excelente, Muito né? bom. Se você olhar, 95% é um muita negócio coisa. absurdo. Então, a pessoa que está ali, então é um grupo que se ele tem 50 membros e a gente faz uma reunião, estão os 50 membros ou a grande maioria absoluta, Sim. sabe? Porque senão, perda de tempo, né? A ideia é o relacionamento constante, então a gente busca por pessoas que tenham essa frequência, que consigam estar ali. Porque o que acontece? A indicação, ela vai vir de confiança. Sim, com E certeza. confiança precisa de convivência. Você não confia em alguém, você não cria Sim. isso se você não conviver. Por isso que a gente tem Sim. reunião semanal, sabe? Sim, massa. E pessoal, deixa eu até fazer também outro agradecimento aqui. Bota a marca aí da Fast Pharma, que também apoia aqui o Clube Cash. E depois tira a foto nossa aqui, viu? Não esquece não que a gente tem que sair bonito na foto. Já pode, inclusive, fazer aí. A Fast Pharma, Cleito, é um app que, inclusive, vai ser lançado, Deus quiser, já no próximo mês. Né? Não sei se tu já tentou pedir online em farmácia, né? Se tu já teve dificuldade, mas eu mesmo tive. Recentemente eu fui pedir numa farmácia, fiz um pedido à noite e não entregou. Depois, no outro dia, eu tive que ligar pro saque, tive que ir lá retirar e eu paguei a entrega. Então, tipo assim, enfim, isso aí eu nem quis reembolso da entrega. Mas o que me chateou foi porque eu fiz o pedido para ser recebido ali naquele dia e não foi recebido. A Fast Farm, inclusive, veio para solucionar muito esse problema. É uma farmácia que vai ser totalmente digital. Não vai existir loja física. E a grande promessa, sabe o que é? Tu fazer o teu pedido vai ser entregue em menos de 15 minutos. Eu gostei. Cara, eu amo farmácia, sabe? Eu prefiro farmácia que shopping. Eu adoro farmácia. Você quer deixar... Às vezes eu saio da academia e falo, vou passar na farmácia. Aí eu falo, o que eu tô precisando? Ah, só vou passar, porque eu compro um lencinho, compro um negócio, compro não sei o quê. Eu adoro farmácia. Isso, e tem toda esquina hoje em dia, né? Tem. Pois aí, agora a gente vai começar a comprar mais online. Eu adoro comprar também online. Sim. Inclusive, tudo, eu acho que eu compro hoje online. E aí, a Fast Pharma tá iniciando, pessoal. E vocês que, inclusive, acompanham aqui o Clube Cash, já pode fazer parte lá dos Fast Friends, que é a lista VIP da Fast Pharma. E aí você vai ter acesso prioritário ao app. Vai ter, inclusive, 3 meses de frete grátis. Eu depois vou mandar o link até pro Cleito aqui, que é fã de farmácia, para ter 3 meses de frete grátis e poder aproveitar esse benefício, né? Então, agradecer o Júlio lá, que também apoia aqui o Clube Cash. Fast Pharma tá chegando, inclusive, eu sempre tava falando assim, galera, vai no link, mas vocês estão vendo aí na tela que tem um QR Code, né? Então, nesse QR Code, vocês bipam aí, né? Coloca, faz o cadastro de vocês e participa lá do Fast Friends que vocês vão receber várias informações. E logo, logo, eu já tô na torcida aqui para o aplicativo começar a funcionar. Sei que vocês sempre me perguntam, Bruno, tô pedindo aqui pelo Instagram, não tá dando certo. Tô tentando acessar o app aqui, não tá dando certo. Mas é porque o app ainda não tá disponível, pessoal. Mas logo, logo vai chegar e com certeza a gente vai comunicar isso aqui para vocês. Júlio, brigadão. Fast Pharma aqui com certeza vai ser um sucesso para todo mundo aí que tem problema com farmácia. E para quem quer, tem entrega rápida. Beleza? Tamo junto, pessoal. E voltando aqui, Cleiton, inclusive já encaminhando aqui praticamente pro nosso final, eu queria que inclusive tu dissesse um pouco pro pessoal, assim, que dicas tu dá pra gente poder melhorar o network, né? O que a gente precisa fazer para ter realmente um network mais eficaz, como você já falou no começo, mas que dicas você quer dar para realmente a gente melhorar como empresário, você que inclusive convive com vários, com muitos, né? Uhum. O que a gente pode fazer para alavancar nosso negócio aí no sentido de network e tudo mais? Eu acho que quando você está num ambiente de networking, seja um clube, uma palestra, um evento,
é muito importante, antes de mais nada, ser um bom ouvinte. Certo. Acho que esse é o olhar que eu tenho que chegar. Eu tenho que perguntar coisas interessantes, eu tenho que me interessar pela pessoa, porque naturalmente o interesse dela por mim, ele aumenta. E fica real, fica genuíno. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é você ser uma pessoa clara daquilo que você faz na hora de você explicar o teu negócio. Porque, às vezes, a gente está muito envolvido tecnicamente com o que a gente faz e a gente não se preocupa em ser didático, sabe? De Sim. literalmente, verdade. às vezes, É desenhar para o verdade, sim. outro. Sim. Porque tem coisa que é muito óbvia para a gente. E no networking a gente tem que falar o óbvio, Sim. né? Então, deixar claro ali para a pessoa o que você faz, ser uma pessoa simples, uma pessoa objetiva na comunicação. Isso faz total diferença. É importante também você saber o que quer, sabe? Porque se eu vou num evento de networking, eu tenho que ter mapeado quem está lá, eu tenho que saber qual que é o público que está ali. E quando eu perceber que alguém está disposto a me ajudar, eu tenho que dizer como que ela me ajuda. Então, por exemplo, nesse momento eu estou buscando por arquitetos como clientes. Ou eu estou buscando por empresas do setor X. A gente também tem que comunicar, né? Tem que dar um direcionamento, Sim. porque senão fica uma coisa meio até desesperadora. Chegar e falar assim, me indica para qualquer pessoa que você... Sabe? Fica Sim, meio... com certeza. Sim. Então, acho que o que funciona mesmo é, cara, eu quero entrar na empresa X. Você conhece o dono ou conhece alguém que conhece? Sim. Isso que é network, Sim, né? o acesso ali, O né? saber o que quer é extremamente importante. Sim. E um outro ponto para você que quer fazer networking de qualidade e trazer o networking para sua vida, para sua rotina, é ensinar para as pessoas que estão à sua volta como é que elas podem te ajudar. Porque às vezes a gente tem um amigo que nunca indicou um cliente, às vezes a gente tem um familiar que nunca indicou um cliente, a gente tem um cliente que nunca indicou um cliente. Por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes elas não sabem como indicar. Então, é o nosso papel como empresário ensinar. Sabe aquelas coisas do tipo assim, olha, se você tiver numa reunião com um cliente e ele comentar isso, fala do meu trabalho. Se você chegar em determinado lugar e perceber que está acontecendo tal situação, fala de mim que eu posso resolver. Dar exemplos para as pessoas de como é que o seu negócio está no dia a dia da rede delas. Sim. Ensiná-las a falar de ti. Porque é algo que é muito além do vou deixar o cartãozinho Com certeza. e se você conhecer alguém, você me indica. Sim, com certeza. E eu tenho uma pergunta aqui, galera, que eu tenho que fazer porque eu lembrei da tua história. Uhum. Que é o seguinte, ó, o que você diria para um empresário cético que não acredita no poder do network estruturado? Agora o que tu... A pergunta pra ti mesmo, antigamente. Eu acho que, na verdade, tem que entender o porquê que ele não acredita. O que ele não acredita Sim. nisso, né? Se ele não acredita no relacionamento, se ele não acredita no tempo, porque às vezes eu percebo que existe um ceticismo por conta do tempo investido, né? Sim. Porque assim, se eu usar esse tempo para... Esses dias uma pessoa me falou assim, eu prefiro usar esse tempo para vender. Sim. E aí o que eu respondi foi, tá tudo bem, se esse for o seu objetivo, tá tudo bem. Só que esse vai ser o seu objetivo quando você tiver 40 anos, 50 anos, 60 anos. Você vai estar vendendo o tempo todo. Vai ser a sua única busca na vida, vai ser vender o aquilo tempo que a gente todo. sempre comentou, né? Que sempre o objetivo era muito mais como se fosse mercenário, né? Que ela venda a todo custo. Eu falei, porque o meu objetivo é construir uma rede que me ajude, que eu ajude essas pessoas, para que a minha vida possa ser mais fácil se eu tiver uma rede forte. Então, é tudo de acordo com o objetivo de cada um. O Einstein tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Sim. E é exatamente isso, né? Eu acho que o empresário que às vezes não acredita no networking por conta do tempo que ele vai precisar investir em relações, às vezes ele tem que pensar nisso. Sim. Será que eu não estou perdendo tempo porque eu não tenho método para fazer as coisas? Sim. Né? Hoje existe tanto aplicativo, tanto recurso para a gente otimizar o nosso tempo. Com certeza. Só que a gente tem que parar, respirar, entender. Sim. E tu acredita que tipo, o lance de o BNC 6:30 já foi meio que intencional para não atrapalhar a rotina e tal? Hoje a gente tem grupos porque foi em outros horários. testado. Sim, show. A gente tem grupo às 7 aqui em Fortaleza, um pouquinho mais tarde, tem um grupo da noite. Mas a maioria dos grupos Às no 7 Brasil tu fala da manhã? 6:30. 7 da manhã. Entendi. Só que a maioria dos grupos no Brasil acontece 6:30 da manhã. Mas é por porque conta disso, da é rotina? um horário que dá muito certo. Porque
O perfil de pessoas que participam do BNI é um perfil de gente muito ocupada. Sim, sim. Então a reunião começa às 6h30, termina às 8h30 da manhã. Não ocupa Não, de verdade não ocupa. uma parte da manhã. Então, Sim. dali 9 horas, tu ainda tem uma boa parte da manhã, Sim. né? Para continuar trabalhando, porque não é para começar a trabalhar, não. Sim. Se você está fazendo network, você está Tá trabalhando desde com as 6h30, né? Sim. Então, é um horário que a gente consegue ter os 95% aí de assiduidade. Massa. O horário ajuda muito. Legal. E aquele negócio, por exemplo, ontem eu tinha um compromisso, ontem foi quarta? Anteontem. Tinha um compromisso 19. E aí, o que acontece? A minha palestra, quando eu terminei, o pessoal veio falar comigo, e aí eu tentando ir embora, vi uma outra pessoa falar comigo, uma pessoa falar comigo. Então, eu não atrasei intencionalmente, mas eu cheguei no meu compromisso 19h10. Sim. Que era um compromisso do BNI, inclusive. Sim. Então, percebe que quando você faz coisas no final do dia, a chance de ter um efeito de atrasa um aqui, que atrasa um, atrasa outro, é gigantesca. Até porque a gente, sendo 6h30, já é a primeira coisa, né? Primeira coisa. É muito difícil você ter uma coisa antes, 6h30 da manhã. Eu lembro que antes de eu ir pro lá, só a única coisa que eu vi foi a corrida, né? Que eu fui mais cedo, cheguei em casa e já tomei banho e já fui direto pra reunião. Exatamente. Mas é verdade. Mas é uma coisa mais gerenciável também, né? Essas atividades assim. Então, o horário ajuda muito. Eu sou apaixonado com o horário de 6h30 da manhã. Inclusive, pessoal, falando em horário, né? O Cleiton tem daqui a pouco um compromisso, né? Por isso que a gente vai ter que já encerrar aqui. Mas antes até da gente encerrar, Cleiton, sempre deixa um presente aqui pra audiência, né? Queria saber o que tu pode falar pro pessoal aí, o que a gente pode ofertar pra galera. Quando sai a nossa thumb, né? Eles vão comentar lá, marcar 2 amigos, o que a gente pode oferecer de presente. Vamos dar um livro também. Também? Show aí, galera. Vocês vão ganhar o mesmo livro meu que não é vendido, viu? Eu vou dar 2 livros. Então. Show. Então 2 pessoas vão ganhar, né? Eu vou dar o livro do Givers Game. E tem um outro livro aqui também. Show. Que é um livro bem interessante do fundador do BNI. Que é o Quem Está na Sua Sala. Top. Qual é o conceito desse livro? Que é um conceito incrível, né? Que é uma reflexão para a gente fazer. Ele diz que a nossa vida é como se a gente estivesse numa sala, né? As pessoas que entram na nossa vida, elas entram ali dentro de uma sala. E elas nunca mais saem. E ele dá até alguns exemplos. Só assim, mas às vezes posso ter uma namorada que eu não vejo mais. Mas ela continua naquela sala. Ela continua nas tuas memórias, ela continua na tua experiência. E qual é o conceito do livro? Você tem que cuidar do porteiro. Você tem que cuidar de quem você permite que entre na sua sala. Porque a partir do momento que ela entrar, ela vai ficar lá para sempre. Né? Então, é um livro de reflexão para você cuidar disso. Né? Quem são as pessoas que eu vou permitir que estejam no meu networking, na minha vida, na minha rotina. Né? Porque entrou, elas vão estar ali para sempre. Massa, então show. Então, pessoal, esse livro aqui vocês não vão ganhar, eu já vou ficar com ele. Brincadeira, pessoal. Vou deixar aqui de presente para vocês. 2 pessoas vão ganhar. Eu só queria que tu deixasse, Cleiton, uma frase. Porque como é que funciona? Vai sair nossa thumb, né? Lá vai estar falando sobre o network que gera milhões. E lá embaixo o pessoal vão comentar essa frase que você vai dizer agora e marcando 2 pessoas. Qual frase aí que você gostaria de deixar? Vou deixar uma frase do fundador do BNI, né? Que o networking não é sobre quantas pessoas você conhece, mas o quanto você conhece dessas pessoas. O network não é sobre quantas pessoas você conhece, mas sim o quanto você conhece dessas pessoas. Show. Que resume tudo que a gente falou, muita coisa que a gente falou aqui hoje, né? Que não tem a ver com quantidade, né? Olha, eu tenho 500 contatos no meu celular, 5 mil amigos do Instagram. Estou em 10 grupos de networking de Fortaleza. Sim. Mas é sobre o quanto você tem um envolvimento, se interessa. Realmente participa, pessoas, né? Show. E pessoal, então é isso, ó. Anota aí a frase, coloca lá, marca 2 pessoas. Vocês já sabem aqui de como é que funciona o trâmite, né? Tem que estar inscrito no canal lá do Clube Cash. Tem que estar seguindo o Clube Cash. Tem que estar seguindo, inclusive, o Cleiton. Deixa pro pessoal aí, Cleiton, o teu arroba pro pessoal seguir. E tem que estar seguindo o BNI Ceará, que eu acho que é BNI Ceará, né? Arroba BNI Ceará. Mas fala o Instagram pro pessoal teu. Arroba BNI Ceará, né? Que é o principal, porque lá você vai ter muito conteúdo do BNI. E tem o meu arroba Cleiton Benizio, que eu falo algumas coisas de networking e dos meus cachorros também. Show. Massa. Faço muita coisa dos meus cachorros. Então é isso aí, pessoal. Vai lá no Instagram do Cleiton, já fala, Cleiton, vim do Clube Cash, quero tomar um café lá com o pessoal, quero participar, com certeza ele vai te ajudar. De fato, vamos se conectar, né? Vamos fazer parte dos movimentos pra gente poder realmente crescer e prosperar, né? Eu acho que as conexões trazem muita prosperidade, abre bastante portas. E, Cleiton,
Prazerzão te receber aqui, amigo. Obrigado. E vai ser um prazer também depois fazer parte lá do Aqui em Fortaleza tem muitos movimentos de networking super interessantes que eu participaria se eu conseguisse me dedicar, porque eu tenho um projeto, né? Eu vou entrar nesse aqui, daqui a pouco eu vou Sim. entrar nesse aqui, porque agora, como eu tenho viajado muito para Imagino. ajudar a desenvolver o BNI em Ontem a gente lançou a primeira equipe de João Pessoa, eu não pude Sim. estar por conta de uma Então, série de só coisas. comenta aí, o pessoal repete aos estados, porque aqui eu falei de Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Aí tem mais. Hoje o que eu tô cuidando, né? Eu tô cuidando de Fortaleza, do interior do Ceará. Então a gente começou um grupo no Eusébio, Maracanaú. Muito Daqui a bom. pouco a gente vai iniciar Sobral, Juazeiro do Norte, né? Do Top. interior do estado. Iniciei em Natal. Então, quem tiver conexões lá em Natal, a gente tá já formando a primeira equipe de lá. Legal. A gente lançou a primeira de João Pessoa ontem, né? Que foi o lançamento oficial da equipe. A primeira de Maceió vai ser o mês que vem. Massa. Então, tudo isso aqui já está rodando. Em breve começa São Luís e Teresina. Legal. Então... E finaliza aí tua frase, dizendo que realmente a gente tem que participar de outros ecossistemas e... Exatamente. Então, participar, não enxergar como concorrentes e buscar olhar para o networking como uma estratégia de negócio. E cada um vai se identificar de uma forma. Às vezes a pessoa busca um clube ou um movimento na parte da manhã, na parte da noite, ou um almoço, ou que tenha mais um objetivo de um mastermind, talvez, de troca de conhecimento, troca de ideias, de parcerias, ou de negócios, enfim. Acho que a pessoa se identificar com aquilo, participar ativamente, ajudar o máximo de pessoas que ela conseguir. E isso dá certo, isso funciona. O BNI é uma ferramenta que está de portas abertas para qualquer empreendedor de qualquer tamanho, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, só tem empresa grande, ou só tem... Não, lá tem de tudo. Lá tem o pequeno, tem o micro, tem o MEI, tem a grande, tem comércio, indústria, prestador de serviço. As áreas também são muito diferentes, tem construção, marketing, saúde. Então é um grupo plural, diverso, que... Se a pessoa precisa de indicações, independente do que ela faça, é um espaço que ela pode se beneficiar. E eu falo que é como uma academia, sabe, Bruno? Se você investir e não for, Sim. ou não trabalhar as outras coisas que estão em volta, como alimentação, sono, água, Sim. não vai dar certo. Então, o BNI é um certeza. conjunto de coisas, de hábitos que fazem funcionar. Sim, que faz dar certo. eu vejo também muito como uma ferramenta também, né, para nós. Ferramenta. E assim, o que eu deixo de recado para o empresário é para desse ano aí, tem muito ano pela frente, tem muita coisa para fazer, que ele coloque o networking como um departamento, sabe? Que ele departamentalize isso, que ele deixe uma coisa muito tangível dentro da empresa. Nossa. De olhar e falar assim, cara, o networking é um setor. Eu invisto isso, eu faço isso e ele me traz tanto de retorno. Sim. Não deixar ser aquela coisa orgânica, que é muito natural, porque a gente ouve muito assim, Bruno. Eu já recebo indicações muito naturalmente. Sim. A chuva é uma coisa natural, mas eu não posso contar com ela. Sim. Chove quando quer, Sim. né? Então eu não posso falar assim, nossa, sexta-feira vai chover. Eu não posso dizer assim, sexta-feira eu vou receber um cliente por indicação. É algo que, por mais que seja natural, não está no controle. Sim. A gente não pode viver perigosamente desse jeito quando a gente tem um negócio, né? Deixa eu ver quando vier. Eu acho que tu falou muito na parte de você ser mais intencional, né? No sentido, né? Intencional e estratégico. Estratégico, com certeza. Porque networking também, gente, não é só sobre relacionamento, não. Sim. Porque se fosse só sobre relacionamento, todo mundo que você conhece te indicaria cliente. Todos os seus amigos te indicariam cliente se fosse só sobre relacionamento. É sobre relacionamento, mas é sobre estratégia. Você precisa ter método, você precisa ter E métrica, caminhos. como você comentou, né? Tipo assim, quando eu faço o departamento, eu já tenho métrica. Exatamente. Eu investi tanto, tá me trazendo retorno tanto, né? Como se tá gerando tanto de lucro e tal. Exatamente. Isso realmente é bem estratégico. É equilibrar as duas coisas, sabe? Porque se você fica muito no relacional, você vai fazer um monte de amigos. Verdade. E se você ficar muito no estratégico, você se torna talvez até um cara chato, vendedor demais e que perde o propósito. E oportunista, então, né? Exato. Então você tem que equilibrar as duas coisas. Ser uma pessoa estratégica e uma pessoa relacional. Quando isso aqui se encontra... Beleza. E pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Obrigadão, Cleito, pela participação. Obrigado. E pessoal, até o próximo episódio. E vá se conectar, fazer network intencional, estratégico e o outro que a gente comentou.
Intencional, estratégico Relacional. e relacional. Tamo junto, bora pra cima, pessoal. Até o próximo episódio.